Opa! 3, 4, 5, 6. Quem é advogado? Quem trabalha com desenvolvimento de sistemas? Quem é arquiteto? Quem é médico? Engenheiro? Engenheiro de quê? Produção, colega? Eu também sou. Os colegas. Bom, pessoal, meu nome é João Batista Ferreira. Eu pertenço àquela segunda classe de brasileiros que eu estava brincando hoje, dizendo o seguinte: tem dois lugares no Brasil, e uma brincadeira séria, né? Tem 2 lugares no Brasil que tem identidade. Nós não estamos no Rio Grande do Sul, isso aqui não está separado, tá certo? Do resto, nós estamos no quilombo do Brasil, isso aqui tem características, mas tem uma coisa muito legal entre, pelo menos, Porto Alegre e Rio de Janeiro. São os 2 lugares do país que têm identidade. Então eu faço um esforço gigantesco, acreditem, um esforço imenso de procurar compreender essa identidade gaúcha. E eu estou falando isso de uma maneira bastante séria. Aqui eu tenho que os cariocas têm, eu sou carioca. Tá? Lá nós fomos a capital do país durante 400 anos, e aqui é o celeiro do Brasil, do resto, durante toda a vida até então. Aqui tem história, aqui tem uma implicação, uma cultura política, uma tradição muito grande que permeia todo o território brasileiro na maneira de perceber. Mas o Rio também tem, pela condição capital, e sua condição de estar no topo das decisões políticas. Né? Embora o Getúlio tenha nascido em São Borja, seja de São Borja, foi lá no Rio de Janeiro que ele exerceu toda a atividade política, o Dutra, a Silva, um monte de gente. Então essa coisa nossa de identidade é muito importante, porque o que eu quero falar para vocês é o seguinte: nós temos que encontrar a nossa identidade. Evidentemente, de maneira formal, de maneira imediata, nós encontramos a nossa identidade na casa, na rua, do bairro. Na casa, na rua e no bairro. Aonde não tem identidade no Brasil? Em São Paulo. Eu estou exilado lá, eu sei disso, de cor salteado. Não tem identidade. Porque São Paulo é uma amálgama. Eu conheço São Paulo desde muito tempo, desde os anos 60, e aquilo foi crescendo. E aqui nós estamos com 2 milhões de presença aqui em Porto Alegre. Lá na Grande São Paulo tem 22 milhões de pessoas. E quando você junta tanta gente tão apertadinho, como se tivesse um bonde lotado de manhã, como se usava antigamente, a internet disso aí não funciona. Cai. E nós não estamos ainda acostumados a viver em crowds. Então o crowdsourcing, que nós estamos ouvindo falar o tempo todo, é algo novo na espécie humana. O que eu queria chamar a atenção de vocês é que nós temos essa percepção imediata da identidade, que nós podemos entender. Então tem um pano de fundo gaúcho aqui interessante para compreender de minha parte. Eu estou aqui com o Juriri Machado. Eu sempre, quando venho aqui, eu leio o Correio do Povo. Aí eu só abro o Correio do Povo para ler a coluna do Juriri. Eu não conheço ele pessoalmente, já troquei e-mails com ele, porque eu gostei de coisas que ele escreveu, ele deixa o e-mail aqui embaixo, manda para ele, ele devolve. Tal. Mas aqui ele falou uma coisa muito legal. Essa coluninha dele aqui foi bacana, porque o título dela é o seguinte: Minha Casa, Minha Vida. Todos nós sabemos, Juriri é um sujeito irônico, né? Ao escrever, né? Ele está fazendo ironia. Então, quando eu vi o título, ouvi falar, na verdade me deram isso hoje, eu cheguei hoje, falei, guarda para mim, aí eu peguei. Quando eu ouvi falar do título, eu pensei assim: lá vem a ironia com o projeto Minha Casa, Minha Vida, o programa Minha Casa, Minha Vida. Que nada. Foi isso, né? Olha só. Eu amo este bairro. Eu vou só pensar 3 coisas. Eu adoro esta cidade. Por quê? Porque é a minha casa. Nós não podemos viver sem casa. Eu quero apenas dar essa introdução porque eu quero chamar a atenção de vocês para algo que transcende esse imediatismo profissional, né, das nossas formações acadêmicas, até mesmo das formações letradas, né, do colégio. Se nós soubéssemos ler e escrever, não poderíamos mais andar em Porto Alegre. Porque está tudo sinalizado, né? Para aqui, para a direita, aquilo é isso, olha o mapa disso, olha aqui. Já pensou, uma pessoa analfabeta não consegue mais se movimentar. E há pouco tempo atrás,
Analfabetismo era uma coisa comum. Quando eu nasci, 90% da população brasileira era analfabeta. 90%. Em cada 100, 90 eram analfabetos. Não é mais o caso, mais ou menos, né? Nós que somos engenheiros sabemos quantas pessoas são analfabetas quando se fala em coisas industriais, não é isso? Eu vou continuar essa provocação, mas eu quero dizer o seguinte: casa é a essência, não mais do gaúcho nem do carioca, mas do ser humano, que eu acho que, por acaso, nós todos pertencemos. Não tem ninguém aqui que não seja homo sapiens. Não tem, não estou vendo. Todo mundo é homo sapiens. E aquela galera lá de trás do design, né, que trabalha com gente, né, trabalha com macaco. Isso é orangotango, chimpanzé, gibão, gorila e homem. E nós vamos falar disso aqui. E que tem a ver com serviço. Tudo, do meu ponto de vista, tudo. Eu sou diretor de uma escola, sou diretor institucional da primeira escola internacional de inovação e serviço. Eu vou falar de novo. A primeira escola internacional de inovação e serviço. É no Brasil. É lá em São Paulo. Num lugar que não tem identidade, a gente se rala todo para poder entender a identidade do planeta, desse macaco. Então é aquilo que eu quero falar, que se aquele centrado no ser humano, se não for compreendido à luz do que esse macaco é, nós não poderemos dizer que nós estamos focando no ser humano. Então, usando aqui o negocinho, como é que nós chegamos até aqui? Vamos lá. Existe uma palavra na África, chama Ubuntu. Você sabe o que é Ubuntu? O pessoal do design não sabe, né? Mas o Ubuntu é o seguinte: tem uma experiência não, um relato de um antropólogo, que ele tem um livro, o Ubuntu. Não o Ubuntu do sistema, vocês, não é esse o Ubuntu, é a razão de ser que nós chamamos Ubuntu, tá certo? É o seguinte: daqui de Camarões até a Nigéria, aquela ocupação dessa região setentrional da África, nós viemos de lá. Vou mostrar isso aqui. Então, lá, da nossa raiz, essa palavra tem um significado imenso. E da história foi muito interessante. O antropólogo relata isso no livro dele, né? Ele pegou ele estava fazendo um trabalho de campo, pegou as crianças, juntou as crianças todas assim, e fez o seguinte: ele pegou um cesto, colocou uma série de um monte de iguarias, guloseimas infantis no cesto, e colocou, tinha um murinho assim, e botou lá no pé de uma árvore. E falou: ó, quem chegar, aí fica todo mundo aqui, aí botou a criançada toda, a criançada vai toda, né? Aí, vamos aqui, então, quem chegar primeiro lá, aí então ficou claro, né? Pegava o cesto da coisa, ganhava, né? Mas vocês sabem o que aconteceu? O Ubuntu, eles se deram as mãos e saíram correndo juntos, espalharam aquilo tudo, todos comeram. Aí o cara que está fazendo um trabalho de campo, observando o comportamento daquela sociedade do ponto de vista da competitividade, ele aí falou: mas por que não, mas como é que nós podemos ficar felizes, um de nós, se os outros todos ficarem tristes? O Ubuntu significa, você pesquisem isso, o Ubuntu significa sou o que sou porque somos. Essa é a tradução livre dessa palavra que tem raiz no Bantu. E o país, nosso quilombo, o Brasil, é escravocrata. O Brasil, os portugueses, foram os maiores traficantes de escravos do universo inteiro que habita essa terra que nós estamos navegando no espaço. Quando o Brasil, ali na abolição da escravatura, tinha 6 mil milhões de pessoas, mais ou menos, 1,5 milhão de escravos contabilizados. Nossa raiz é de uma usurpação de uma sociedade, mas essa sociedade que foi arrastada e trazida para cá e infantilmente se transformou em cachorro doméstico, essa gente falava Bantu, tinha o Ubuntu. E aqui também, entre os indígenas que aqui viviam, também tem o Ubuntu, tem uma versão Ubuntu. Está na raiz do pensamento, na raiz do pensamento e na raiz desse macaco. E se nós falarmos, então, centrado no ser humano, então nós temos que transcender um pouco essa visão contábil de que o ser humano é um nicho, que tem renda, que tem isso, é uma série matemática, que não acaba nunca, né? Porque se a gente quiser pode colocar qualquer variável nisso, mas antes de mais nada nós temos que ter uma cabeça capaz de perceber esse ser humano na sua totalidade. Esse é o desafio da nossa brincadeira de hoje aqui, de falar de escola, de inovação em serviço. Porque o Lepone estava falando de serviço. Nós estamos um passo adiante. Nós estamos fazendo inovação. Então vamos ver se a gente consegue desenhar essa coisa e é focada nesse macaco.
Nós começamos a nossa viagem, na verdade, a nossa espécie acontece mais ou menos nessa região, que hoje se denomina continente africano, nessa região. Os continentes na Pangeia estavam mais unidos, então nós tínhamos comunicação e alguns efeitos climáticos permitiam que houvesse passagem lá em cima, ali e aqui também. E aqui permanece, né? E se vocês olharem direitinho, isso aqui encaixa lá, né? Então a Pangeia, na verdade, as plataformas se movem, nós estávamos próximos. E aí, há cerca de 200 mil anos, com muita precisão na medida, nós temos excelente precisão nesses tempos que estão aqui. Há cerca de 200 mil anos atrás, essa macacada daqui começou a andar por aí, porque nós somos caçadores. Orangotangos, chimpanzés, gibão, gorila, como capins. Nós comemos carne. Então, aí eles sabem. O continua comendo carne até hoje. Né? Faca na bota e carne no espeto. Né? Então, eu adoro ir lá na Bahia do Sul, quando vem. Então, assim, começaram a andar. Esses grandes movimentos aqui, ó, eles têm cerca de 30 mil anos. E essas migrações permitiram que nós, isso é uma coisa recente, o Brian Sykes, que escreveu As 7 Filhas de Ela, um livro maravilhoso para entender esse negócio da migração, como é que ele mediu isso? Aqui, essa região daqui foi ocupada há cerca de 15, 12 mil anos atrás, mais ou menos muito preciso. Mais ou menos muito preciso quer dizer assim, com um erro, não é isso, engenheiro? Com um erro conhecido. Você sabe o que é um erro, né? Senão não junta, né? Então, assim, aqui, mais ou menos nessa época. Teve uma segunda migração, que um pouco lá atrás, de cerca de 15 mil anos, a América do Norte também. Então, o que nós precisamos entender é que nós nos originamos naquela região do planeta, na evolução, já fomos répteis, pássaros, dinossauros, e os dinossauros acabaram, e aí continuaram os pequenos sobreviver. E isso não pode sair da cabeça, viu, designer? Se você tirar a história da espécie humana da cabeça, você não vai conseguir ter essa sensibilidade que você já tem natural, mas precisa refinar no conhecimento. Como eu disse, você tem que ter service level agreement, tem que ter nível de serviço pensado. Então, assim, vamos até quando? Até onde? Mas, se você quiser, você vai até aqui, porque é isso aqui que vai interessar para nós no nosso desenho dessa história. E agora, que nós éramos um pouquinho só, olha o que nós somos aqui, ó. Vou aproveitar agora que eu aprendi aqui. Cada pocinho preto desse aqui tem mais de 50 milhões de pessoas, de macaquinhos. Aqui está, mais 50, de 25, 49, de 10, e quem faz essa história aqui, o Publish Reference Bureau, é sério, hein? Eles trabalham para a CIA, é sério. Isso aqui é direito, isso aqui não é marca, eu acho, tal, coisa de jornal brasileiro, não, é a Vera mesmo, nem do IPEA, né? Errando em conjunções que não pode, de jeito algum que acontecer, a gente não pode crucificar o IPEA, mas, poxa, caramba, né? Vamos ver como é que cresceu essa população de macaquinho, esse ser humano que você que está desenhando aqui, o serviço para o ser humano, nós éramos um pouquinho, olha só, até 1800, lá dos 200 mil lá de trás até aqui, quando fez um primeiro censo, tem uma cuidade relativamente, dá para confiar, para dizer que o erro é grande, mas é mais ou menos aproximado, nós éramos 1 bilhão em 1840, ali, 1804, desculpa. Mas apenas 200 mil anos andando para baixo para cima aí. 123 anos depois nós já tínhamos dobrado a população de macacada. Desculpe, macacada não tem nada a ver com eu sou que negócio de Grêmio, não sei o que e tal, sou muito macaco, não estou falando isso não. Eu tenho que às vezes explicar, né? Eu sou carioca. Então assim, eu acho que a macacada somos nós. Então nós aqui levamos 33 anos para botar mais 1 bilhão, andamos um pouquinho só, 14 anos, 13, 12, e nós estamos projetando agora para 9. E só neste século que nós estamos vivendo, que começou em 2000, com aquela ideia de bug do milênio, que foi um mar que o pessoal de TI ganhou uma grana, né? Então é o seguinte, dali até aqui nós precisamos de 1 bilhão a mais. Vamos ver o que aconteceu aqui nesse quilombo aqui do Brasil, não é isso? Olha só, em 1950 nós éramos 52 milhões de pessoas, lá do Oiapoque ao Chuí, que eu cheguei ali no outro dia. A população urbana era pequena, de 18 milhões de pessoas.
Só para vocês terem uma ideia do que isso significa, eu estou vivo, olhem para mim, eu nasci em 1946, portanto 4 anos antes disso aqui. E eu estou vivo, olha o que aconteceu durante meu crescimento, a minha existência, a minha experiência. Olha aqui, ó. Em 2000 nós éramos 169. Vale também dizer que nós somos hoje o dobro do que nós éramos em 1980. Você nasceu antes de 1980, não nasceu? Com certeza, né? Você parou para pensar nisso? Que quando você nasceu era metade do que é hoje? Então você olha em volta achando que o time daquele tamanho não é mais. É gigantescamente maior que o dobro. Olha só, em 2013, nós já somos hoje 202 milhões de quilombolas aqui. Distribuídos, agora vamos pensar, né? 2.300.000 da Grande Porto Alegre, 22 milhões em São Paulo, 8 milhões no Rio de Janeiro, vamos por aí fora. Nós temos 5.600 e poucos municípios no Brasil, são cidades, né, com autonomia tributária, e é dessa gente que nós temos que pensar, mas no mundo nós somos lá, 7 bilhões, 217 milhões, você parece ter um pouco bloco ali do próprio. Galera, nós, quando desenhamos serviços, desenhamos para essa gente. Nós não pensamos em você. Nós pensamos quem é você do ponto de vista animal, do ponto de vista biológico, do ponto de vista de uma coisa que eu queria fazer vocês provocá-los. Escuta aqui, João de Barro não faz casa? Eu tenho umas fotos numa palestra que eu faço de História e Inovação, e que eu mostro o João de Barro fazendo casa em cima do poste, uma janela de alumínio. Tem um filmezinho aqui do Caranguejo que sai de um molusco, de uma casinha de molusco, aí sai, se ajeita, vai para outro. Eu quero dizer que, independente do que pensa, viu, galera do design, nós nascemos sabendo fazer uma casa. Nós temos alguma coisa que é própria do ser humano. E é disso que nós precisamos. É isso que é o grande desafio de quem projeta serviços. Entender a casa que nós nascemos fazendo fazer. Porque o que nós precisamos saber é como é que o outro percebe. Faltou talvez aqui, como nós falamos de inovação, nesse desenho do serviço, falar de uma palavra muito importante, que é dos antropólogos, a mais usual, tanto também dos sociólogos, antropólogos, pessoal que estuda a evolução da sociedade do próprio homem, que é quando a gente vai entender um determinado grupo social, nós fazemos etnografia. E essa etnografia, na verdade, é investigar como é que aquilo acontece na cabeça das pessoas. No modelo mental, no mind map criado, no plano mental criado pela industrialização, a economia se montou em termos de valor, e o valor da propriedade, ele engana a ideia de que você teve satisfação. Eu fui hoje ao Lucas, jogador de futebol, de voleibol da seleção, estava na minha frente no avião da TAM. E um pouco antes eu perguntei para ele tinha 2,10 metros, desse tamanho. Eu perguntei para ele, e aí Lucas, como é que é o negócio? Como é que é o negócio aí na cadeira? Como é que se resolve isso? Como é que é a relação dele com a companhia? Sabe o que ele me disse? Eu publiquei, está no meu Face, na minha página. Ele disse, tem que comprar. O negócio? Não, eu tenho que comprar. Porque aí só posso viajar naquele lugar da emergência ali, naquele corredor. Porque daquele tamanho não cabe naquela cadeira, é impossível. Não cabe mesmo, só se ficar de lado no corredor, não cabe. Ele é desse tamanho. Só podia uma ponta. Eu virei para ele e falei assim, escuta, cara, ué, quer dizer que você tem culpa de ser alto? Aí tem que comprar um lugar para você? Sim, mas eu não estou entendendo. Eu só queria entender, né? Tem umas coisas de piada, assim. Eu queria entender, né? Eu não fotografia cara, tá vendo? Fotografia de costa, evidentemente. Né? O cara tem que pagar. E aí ele está falando assim do serviço aqui de mobilidade, né? De acesso à internet, acesso a smartphone, né? Então, nos últimos 3 anos, as empresas brasileiras, as empresas que estão instaladas no Brasil, que nenhuma delas é brasileira, remeteram para as suas matrizes, para sustentar a crise na Europa e nos Estados Unidos, 95% dos seus lucros. E nos últimos 3 anos dobrou o uso dos serviços que eles prestam. E como é que faz, como é que você melhora o serviço? Com que dinheiro? Aí manda 95% para fora,
5% para fazer o acerto interno, e hoje todo mundo sabe, você não tem TIM, você não tem internet, você é TIM, né? Bom, então aqui, a população humana do Brasil cresceu, e nós trazemos conosco a ideia rural. Outro dia eu saí daqui de Porto Alegre, fui até Montevidéu, de carro. Fui para o Santana e voltei pelo Chuí. Eu nunca tinha feito essa viagem, era um sonho, assim, eu preciso entender esse negócio. Mas eu vi uma fazenda de 1000 quilômetros. Aí eu pensei o seguinte, se juntar os proprietários de terra dessas fazendas todas, eu faço um evento para eles num bar lá em São Paulo. Junta tudo dele, cabe aqui dentro, aqui do nosso povo. Então nós temos que ter essa perspectiva, porque é essa sociedade rural, e não de Cachoeiro do Sul, que é depois dos anos 70, se instala depois dos anos 70 do ponto de vista industrial, mas todos de lá têm aquela ideia da cultivo, está cheio de hortaliça, né? A cultura, a economia de Cachoeiro do Sul é de hortaliças, de hortifruti, todos produtos, impressionante, apesar de trabalhar na economia, mas são italianos. Então nós somos um amálgama de culturas, nós todos somos um macaquinho, cada um canhoto, direito, joga na ponta, joga atrás, mas somos todos da mesma espécie. E nós já fomos, isso também é um número interessante, é um algoritmo que fez um cálculo relativamente preciso, nós já fomos, até o dia que eu medi, que tem agora 3 dias atrás, 107 bilhões, 602 milhões, 707 macaquinhos, com mais 791 números, deve ter nascido um agora. É disso que nós estamos falando. Vamos lá. Então, se as coisas que nós incorporamos são nossas e feitas por nós, existe uma maneira de perceber a quantidade de vida que tem dentro dessas coisas. Tudo que é feito pelo ser humano tem vida agregada nele, porque ela não, se eu fizer um negócio para você, você vai perceber a quantidade de preocupações, de reflexões que eu tive. Eu, por exemplo, dar um presente, dar um trabalho danado para um presente, não é isso? Você tem que pensar no outro, né? Vou acertar, aí você fica feliz, aí você acerta, né? Pum, que barato, né? Isso é prestar um serviço. Todos nós, a macacada, tem. Isso aqui é geral, tanto faz para o Yanomami, que ainda não cruzou com o paulistano, né? Como para nós aqui em Porto Alegre, como para nós lá no Rio de Janeiro. Né? Necessidades, significados, desejos, emoções são coisas comuns. Então, quando nós vamos pensar no presente, né, eu vou pensar qual o significado disso para o Juliano. Puxa, o significado é o aniversário de Juliano. Então, assim, eu vou dar um presente porque a mulher dele nasceu um filho agora e botou o nome de Juliano Júnior e tal, etc. E aí o significado desse momento deles, né? Que desejos tem o Juliano? Como é que o Juliano pensa a vida? Eu olho para ele de paletó, sapato, mais ou menos saquei como é que ele é, onde é que ele compra, né? Isso, o que ele compra. As emoções dele, né? Pelo jeito, ele não é um punk, né? Ele é um cara assim, todo organizadinho, certinho. As necessidades dele nesse momento, o que ele trabalha, como é que ele percebe o mundo. Aí eu vou prestar um presente para ele. Esse serviço que eu vou prestar para ele. Isso é geral, tanto faz para o Juliano como faz para qualquer um para quem você esteja desenhando alguma coisa. Mas designer o quê? Gráfico ou de produto? Produto, ok. Bom, essas coisas que nós fazemos para o ser humano são, assim, nós produzimos um monte de ferramentas. Essas ferramentas são meio próteses, são tais próteses, aparelhamento. Nós somos o único, em homenagem, ela está aqui hoje, aqui, a Milena Salomão. Eu estava explicando isso para ela um dia e ela virou para mim numa sensibilidade enorme, porque é uma arquiteta em formação, com uma inteligência emocional gigantesca, e ela falou assim, quer dizer que nós guardamos o galho, né? Eu falei, é isso aí, todo macaco usa um galho, né? Para pegar formiga, nós guardamos o galho. E esse galho, portanto, é uma prótese, ele serve a serviço, a nosso serviço. Só que a linguagem foi, porque nós queríamos medir as diferenças de peso ou de quantidade de produção agrícola, aí os sumérios inventaram o negócio da produção de medir esses troços, né? Inventaram a linguagem escrita, os cuneiformes. Então essa invenção, nós saímos dali, que estava praticamente na pré-história há tantos anos, né? Estão fazendo Foursquare em Marte. Curiosity. Você tem ideia da complexidade? Que design, hein, cara? Barra pesada, né? Fazer aquele jipinho lá, poxa, o engenheiro se ralou todo e ele também, quer dizer, foi um trabalho coletivo, foi um co-working, né?
Aqui é nós, né? Aqui é o Ubuntu. Vamos lá, rapidinho. É isso aqui que eu queria chamar a atenção. Os produtos industrializados estão propagandeados. Porque nós inventamos a publicidade na vida da NET lá nos Estados Unidos, Nova York, tá certo? E aí, evidentemente, que teve investimento e tal, criação de valor, a economia foi toda montada na posse, na propriedade. Esse troço tem 100 e poucos anos, um pouquinho, foi agora no final do século retrasado, e tem esses últimos 100 anos, da Revolução Industrial até o 2000, mais ou menos. Nós entramos numa pós-industrial e é isso que eu quero fazer vocês prestarem atenção. Então, os produtos, na verdade, esse que a gente chama de produto, né? Os troços aqui, são aparelhos, objetos, próteses, são commodities, finalmente. É isso? Eu posso criar valores e dizer assim, uma cadeira dessa, no mercado, né? Aí eu tenho dinheiro, né? O dinheiro está nem no meu bolso mais, está lá no tal do sistema bancário, aí esse troço aqui vai lá, a cadeira, eles compram aqui, outro monte de cadeira, que acho que essa é legal, são os objetos. Mas esse troço tem um serviço. Se ela não for legal, confortável, tiver usabilidade, não sei o quê, se não tiver sido produzido por pensamentos que foram desenvolvidos na Bauhaus, né? Essa galera sabe, se não tiver esse pensamento, se ele não tiver embutido com esse pensamento, será uma cadeira feita por ele, que já é funcionando, né? Não vai dar certo, né? Claro. Produtos, portanto, estão cheios de significado para quem usa. Isso aqui é um barato, tem cinza no amarelo, parece National Geographic. Né? Aqui, a National Geographic fez uma mudança de cor muito legal. Quando passou por cinza para amarelo, assustou um pouquinho, mas é lindo aquilo. Né? Está todo mundo correndo atrás, inclusive aqui, ó, cinza no amarelo. Eles estão cheios de significados. E esses significados são humanizados, porque agora nós já sabemos que tudo que é feito pelo ser humano é humanizado, não é isso? E sendo humanizado, é isso que a gente chama de serviço. Então, uma outra abordagem, com um viés sociológico, antropológico, colocando o homem como espécie no centro da coisa, tudo que nós fazemos tem uma humanização dele. Evidentemente que a galera lá de trás, tem uma quadrilha de designer ali atrás, tem 4 designers juntos, eles vão pensar, você não imagina que essa gente viaja. Mas se deixar ele aqui, ele vai vir, chama um cara para fazer um projetinho, ver ali no Neufeld qual é a altura, qual é a largura, qual não sei o quê, faz uma cadeira quadrada, horrorosa mesmo, e eles vêm com a cadeira que é mal barata. E aliás, até porque você não sabe nada de cadeira, eles sabem tudo, né? Porque eu estava estudando lá na escola, ensina esse negócio. Então vamos lá. Então hoje, quando a gente quer dizer rapidamente, nós estamos vivendo, muito rápido, agora eu vou acelerar, mas nós estamos vivendo um mundo de serviços, mas serviços com esse viés, com esse entendimento. É uma coisa do ser humano para o ser humano, e que tem uma humanização dentro dele. É claro que não basta dizer para aquela galera lá de trás, para o design, faça uma cadeira legal. Tem outro componente. Aí ele, meu colega, que pensa o nome, Renato, vai dizer o seguinte, cara, só dá para... O meu sistema de produção é esse daqui. Não me venha com uma cadeira que tem que ter impressão 3D, porque não tem a máquina de fazer isso. E se fizer com essa máquina, não vai ser viável. E o mercado não consome e as coisas não andam. Então, o design tem verbo e limite, não é escultura. É uma coisa ligada ao sistema todo. Então, já coloquei, consegui um lugar para ele no negócio, né? Que é o cara que vai fabricar. Então, vocês têm que se entender. É isso? Provavelmente o Juliano vai vender com essa pinta aí, tem cara de vendedor. Vamos lá. Bom, nós estamos falando de serviço. Do ponto de vista de serviço, tal como ele é compreendido na autonomia agora, são aqueles intangíveis, são aqueles não explotáveis, esse tipo de coisa. Então, se usar esse critério, que é um critério que nós estamos subvertendo agora na nossa visão das coisas, mas se usar esse critério, nós temos aqui o seguinte: 67% do valor da valorização monetária de tudo que é feito no Brasil é serviço. Nos Estados Unidos é 80%, na Inglaterra é 73%, na Rússia 58%, China, certo? Aqui, em linhas gerais, nós estamos em volta dos 60%. Tudo que é valor que está no mercado é chamado de serviço. Serviço tradicional, aquilo que você não pega, serviço de web, serviço de banco, serviço de transporte, serviço, é fácil dizer isso intuitivamente, não é isso? O que é difícil é dizer como construído de uma forma mais humana. E mais humana implica que os designers estejam juntos. E eu vou mudar agora, vou arrumar um lugar para a gente entrar nessa quadrilha deles lá, senão a gente fica sozinho no negócio, fazendo coisa, né? Mas não é isso. Vamos lá. Serviço é um sistema complexo. Sistema complexo tem definição. Quando eu falo que é sistema complexo, eu não estou dizendo que é complexo porque você acha que é complicado. O complicado é uma coisa, o sistema complexo é um troço, é uma coisa, e ele tem definição.
sistema complexo de interações que acontecem entre pessoas ou entre pessoas e máquinas ao longo de determinado período de tempo. Então vamos lá, um serviço é um sistema complexo, transpudo, do ponto de vista de uma horizontalização da percepção, mas ele tem um tempo, ele acontece naquele tempo. Quer dizer, você liga, você não acaba vida toda no celular, né? O serviço do celular só acontece quando você liga, né? E aquilo acontece durante um certo tempo. Pode ser uma interação entre nós dois, intermediada por uma máquina, pode ser uma interação da máquina com a máquina, hoje tem a internet das coisas, e essas coisas vão se ligando entre si para, então, humanizar a coisa. Então, tem um tempo, essa ideia de tempo do serviço é muito importante para poder entender como é que a gente pode invadir esse território aí dos designers. Mas eu coloquei essas 4 coisas aqui a respeito do serviço. É a base fundamental da troca. A ideia de valor hoje está baseada em serviço. A moeda de hoje é serviço. Eu vou explicar, vou mostrar. O cliente é sempre um co-criador. Não adianta pensar o serviço. Quando eu pensei no serviço, eu, na verdade, antes de dizer para o Juliano que eu ia dar para ele um presente, eu chavequei, né? Fui fazer uma etnografia. Chamei, aí, Juliano, o que é isso? Como é que foi sua casa? Aí nasceu o garotão lá e tal, blá, 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 blá. Na verdade, eu estou recolhendo informações sensórias sobre o Juliano para eu poder perceber ele, é isso? Então, eu posso dizer que o Juliano, sem saber, ele está me dando informações, ele que está dizendo o que é que eu vou dar para ele de presente. É ele que está me falando. Aliás, listen e silent, eu uso, tem as mesmas letras em inglês, hein? Quem não sabia aí é capaz de pôr a nota. Listen, ouvir, silent, tem as mesmas quantidade de letras. Todos os atores sociais e econômicos são integradores de recursos. Na verdade, quando eu estou ouvindo o Juliano, eu estou pensando aqui que eu vou falar com meus amigos, vamos fazer um negócio para ele original, né? Uma coisa que só nós. Né? Essa coisa tem um compartilhamento. Eu posso ir aonde eu quiser com isso. Né? Se eu for muito fundo nele, não vai errar. Eu vou falar com sua mãe, aí pronto, acabou. Depois ele nasceu, ele era criança, aí tudo. Vai saber um monte de coisa de você. E o valor é única e fenomenologicamente determinado pelo beneficiário. Só o Juliano pode falar sobre o que ele recebeu. Eu nada. Depois que ele saiu de mim, foi para ele, é dele. Está com ele. Se for um serviço, ele percebeu. Se for um avatar do serviço, quer dizer, eu te dei um bloco de notas, como agora dei para ela o bloco de notas vermelho, vai achar aquilo legal. Está prestando serviço. As propriedades emergentes de um sistema complexo, galera, sistema complexo, tem que estudar isso, hein? Nós temos um Service Board, Service Thinkers, lá na ACE, na Escola de Inovação e Serviço. Um deles é o Denis Russo, e ele é o editor da Super Interessante, essa revista da Abril, muito bacana, né? Super Interessante é um barato, né? Quem não conhece a Super Interessante? Tem alguém que não conhece? Bom, e ele nós fazemos um módulo lá na ACE, que chama Sistemas Complexos. Esse exemplo é bom, porque essas formiguinhas aqui, elas se uniram para formar uma ponte para as outras passarem por cima. Essa não esperava, né? Formigas fizesse formiga, pensa, cara? Não sei, né? Isso aqui é um sistema complexo. Como é que eu compreendo todas as inter-relações desse formigueiro, desse sistema, desse ecossistema? Não é pelo comportamento de um, ou somatório de um. Como é que se comporta coletivamente? Porque nós, co-working, é muito maior do que cada working que tem aqui. Porque isso aqui também é um espaço de interação, também é um certo... Esses caras podem ir longe com isso daí. O pessoal lá da ACE conhece, né? Porque o Luiz Alt, eu não sei quem é do outro aqui, o Luiz Alt é gaúcho. A coisa está mais ou menos assim hoje, né? Isso aqui é uma prótese da mente. Quem viu o filme Ela? Galera, todo mundo tem que ver esse filme. Não é? Foi você que levantou que viu? Você não tem que ver esse filme? Como é que pode viver sem conhecer o filme Ela? Não é? Para pensar a qualidade, né? Esse futuro não é bem futuro que é hoje mesmo, né? Tem um sistema operacional que é inventado lá pelo pessoal lá do iPhone e que simula uma mulher, que é uma companhia, desse um ano,
Só que é um computador, né? É um negócio complicado. Mas é bom entender que é assim agora. Eu vou rápido aqui para ver se a gente não tem mais. Então eu fundo crowdfunding, cloud, peer-to-peer, singularity e vai por aí fora. Acabou, do ponto de vista conceitual, aquele conceito que todo mundo aprende na escola de Master Business Administration, que na verdade é uma especialização para pensar como é que é o mercado e os negócios, não tem mais B2C, Business to Business, Business to Consumer. É humano para humano. Do lado de cá tem uma rede de humanos, do lado de lá tem uma rede de humanos. E se concentra de uma determinada maneira para poder produzir aquilo que vai criar um valor também, que não é um valor que está medido. O que está medido na bolsa é quanto vale o Facebook, não é isso? O Google. E o que é isso? Segura onde esse troço, né? Eu trouxe aqui uma interface de acessibilidade, relevância e humanização. Do lado de cá, comportamento, ciência, antropologia, cultura corporativa. Desse lado, Big Data, relevância, geolocalização, personalização, enfim. Esse aqui é o território de quem constrói serviços, porque tem que pensar nesses aspectos todos, olhando para o macaco, olhando para o presente que vai dar para o Juliano. Como vai ser a coisa que o Juliano vai usar. E, portanto, os designers, que é a galera lá do fundo, não é isso? Eles têm um jeito de abordar as coisas. Um jeito. Esse jeito implica cocriação, colaboração, disseminação, compartilhamento. Eles trabalham entre si, eles vão a campo, procuram entender. Mas se você fosse fazer um sistema de mobilidade ou um produto qualquer, você tinha que fazer isso também. Só que você, além disso aí que eles fazem, que é o meio, o modo de fazer, eles também sabem desenhar, sabem trabalhar com Illustrator, sabem trabalhar com uma série de ferramentas. Aí eles tangibilizam, colocam em evidência muito mais claro. Mas se você conseguir trabalhar com eles, eles vão ficar amados, vão parar para sentar na roda junto com eles. Lá na ESA nós temos um antropólogo, jornalista, advogado, designer gráfico, pessoal de engenheiro civil, né? Porque trata-se de uma visão do humano. E quando isso cria um arco de colaboração, você consegue perceber. Então a administração hoje tem que ser design do que não? É design thinking, quer dizer, o modo de pensar dos designers. Nós podemos nos apropriar disso e transformar isso num instrumento de visão de processos, de visão de coisas que são entregues, muito interessante. Vamos andar rápido agora, quem sabe? Empatia, colaboração e experimentação. O primeiro movimento da coisa tem que ser a empatia. Você não é colocar no lugar do outro, não. É aquele barato que dá quando os jovens estão apaixonados um por outro, né? É bom a gente se apaixonar por ser humano. Mas não é só com sexo. Um casal é uma loucura, né? Apaixonado não é louco, marido, os dois, né? São loucos. Isso passa, mas eles são loucos. E eu estou dizendo que esse sentimento de entender o outro, de estar ligado no outro, se a gente colocar ele à tona, eu tirar o namoro, colocar o ser humano de verdade, essa paixão, essa empatia, esse ir ao encontro do outro. O nome desse filme chama-se Insight, quer dizer, o sacar o outro, não é isso? O segundo aspecto importante desse conjunto de universos aqui é a colaboração. São as pessoas que constroem o novo ambiente. Você vê com gente, que é gente que faz coisa com a gente. Não é isso? O cara é design, não precisa nem explicar isso. Isso aí está no sangue. Né? Experimentação. Não é experiência, é experimentação. Eu gosto muito de chamar a atenção de que experiência, experimentar é um voluntário, um ato voluntário. Eu que decido ser vivo, né? Eu que decido ser Tim, eu que decido ficar na Globo, eu que decido ter um carro Mercedes, eu que decido, não é isso? Não estou falando de relacionamento, estou falando de experiência. Então, a experiência é uma decisão. Ora, quando eu não vejo um certo tipo de canal aberto, não vejo. Eles podem fazer o que quiserem, ele consegue falar comigo, porque eu não ligo eles. Tá certo? Então, não existe a experiência minha em relação àquilo. Eu tenho autores que eu não gosto, não li. Não li, não gostei, não vou ler, não quero saber. Eu tenho outras referências desse tipo de pessoa. Mas, como dizia no outro dia, assim, assim, ninguém gosta de fulano e tal, menos o público, né? O público gosta, então tem a galera que gosta. Não é meu caso. Então eles experimentam, deixam as coisas, baratona.
E, por último, essas coisas estão tudo ligadas ao mesmo tempo. Eu gosto de dizer o seguinte, as luzes estão, eu olho para uma lâmpada, olho para outra, vai ser esse cenário iluminado desse jeito, o palco será assim, aonde eu vou representar a minha vivência, meu ser no mundo, meu self, eu vou me mostrar, como o Juliano acabou se revelando aqui, não é isso? Ao sentar aqui na frente, mas é tudo ao mesmo tempo, né? Você acende todas as luzes ao mesmo tempo. Você olha para o palco, não lâmpada por lâmpada, você olha a cena. E é essa jornada, essa peça, que é desenhar um serviço. Porque alguém resolveu o teatro, né? Lá na ACES, nós olhamos de fora para dentro. No meio disso está inovar. Por que inovar é importante? Porque eu posso ter um serviço, agora eu assim, o que é que nós podemos fazer, olhando para isso que está acontecendo, como é que nós podemos reimaginar isso, para usar, repensar, reprojetar, tudo isso, usando empatia, colaboração, experimentação, cocriação, grupo de design, pensamento do Renato, pensamento do Juliano, pensamento da Milena, todo mundo, assim, um grupo para repensar essa história e que valor nós podemos adicionar isso e correr o risco de implementar esse negócio. Se nós tivermos coragem, a gente implementa, se der certo, algumas coisas dão certo. A gente erra muito quando pensa em serviço, do ponto de vista inovador. Que inovar em produto é bem fácil de entender, né? Essa galera do design, né? Inovar em produto, estamos aqui agora, vou fazer uma curva, esse ladinho aqui. Aí eu perguntei por que levanta aqui o braço, né? Aí a galera que é ligada, né? Falou, vai empilhar, cara. Vai empilhar uma na outra, você levanta. Que bacana, né? Você sabia disso? Eu também, me contaram aqui, eu falei, você levanta. Eu não design, tem um arquiteto que falou assim, é para empilhar. Agora você aprendeu para empilhar, você não esquece mais, você não compra essa mais. Porque essa aí não empilha, essa preta aí. Isso é uma porcaria aquela aqui, né? O negócio da inovação é o seguinte, depois que aparece, é óbvio, é legal, indo na frente. Bom, lá na escola é meio parecido com aqui, só que está cheio de post-it, né? Todas as paredes são paredes coligadas para. E nós falamos muito, sabe? E fazemos muito o que vocês vão fazer ainda agora. Então, resumindo, o primeiro drive de lá que a gente chama de produto é apenas um avatar do serviço, que a gente entende o serviço. O real valor das coisas é percebido pelo uso e não pela posse, reforçando o que o Ribon falou. Inovação é um valor percebido e, como tal, não pode ser entregue pela organização. Você não entrega a experiência, você propõe que o outro lado experimente o universo que você tem. Você tem um universo enorme e diz assim, experimenta isso. É isso que você faz, em todo sentido. O pensamento de serviço é naturalmente human-centric, quer dizer, centrado no ser humano, nesse macaco, que eu estou falando. Não um ser humano abstrato, como o Ibope, né? O ser humano da classe C, classe D, não sei o que faz isso. Se eu não tenho rádio de pilha, eu sou classe C. Se eu tenho 3 rádios de pilha, eu passo para classe A. Então, as deformações assim, não é isso? Servir é a mais nobre das atitudes humanas. Ou seja, humanizar-nos a nós mesmos, o Ubuntu. E resgata o propósito de existir. Porque quando nós não éramos fábricas, éramos artesãos. E como é que se forma o artesão? Ele atua como professor. O aprendiz vem para trabalhar dentro do escritório, da oficina. E aí o artesão funciona como mestre. E assim funcionou até ele trazer o vapor para a coisa do negócio. E aí então se criou um outro tipo de coisa. Quer dizer, o avatar daquela ideia, não é isso? E que princípio lá com a Bauhaus, então surgiu o design. Agora surgiu o design de serviço, que é um passo adiante. Do mesmo modo que era necessário criar usabilidade, criar estética, criar conformação humana, naquilo que era produzido grosseiramente nas máquinas, nas fábricas, e aí lá o Gropius inaugura essa história. Não sei se você sabe, em 1963, eu quase estudei lá, porque entrei para a escola em 64 de engenharia, eu queria ter ido para lá e não fui. A ESD, a Escola Superior de Design Industrial, Desenho Industrial, né?
surgiu uma proposta da Bauhaus. O Marx, inclusive, foi aluno da Bauhaus. O Aloysio Magalhães, com este, tinha um grupo lá no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, e resolveram fundar uma escola. Dois garotos loucos, validos, Luiz Alves e o Denis Pinheiro, que escreveram Design Thinking Brasil, fundaram aqui no Rio de Janeiro, no São Paulo, a Livro Studios, que é uma empresa de design de serviço, com sede em Londres, escritórios em Rotterdam, em Oslo e agora em São Paulo, mas eles foram tão fundo que resolveram fundar a escola de inovação e serviços, tal de ACE. Eu tenho orgulho que esses caras são ligados a mim desde criança. Aqui está o Denison, aqui está o Luiz, eu e a galera toda aqui. Essa é o terceiro grupo de explorers que tinha lá. Pelas caras você vê que é tudo sisudo, né? Contador, que tem uma visão assim, né? Essa galera aqui é das mais diferentes matizes. Você não faz ideia do que acontece durante um ano de jornada na ESE, eu largo o emprego, monta a empresa, é uma coisa. Mas é bom, porque nós temos correlação com aquele que eu vou mostrar para vocês. E a Sandra falou botou de mão, eu quero falar rapidamente desse gráfico aqui. Eu sei que eu falo demais, depois vai dar paciência, não vou ter mais. Mas olha aqui, ó, nós éramos caçadores, vamos botar aqui 7 trilhões de dólares, e aqui nós vemos caçadores, cultivadores, na época do Império Romano, os artesãos, os exploradores dos anos de 1500, né, que saíram por aí e tal, os mercadores, os mecânicos, os industriais, aí começou a criar valor coletivo, tal de mercado. Mas olha aqui, ó, aí vieram as corporações, aí vieram os financeiros, e agora começou o tal de startup. Você não tem ideia do que é esse negócio em termos de dinheiro. Então o tal do valor está aí, o mercado está aí. Nós interagimos, nós fazemos safaris internacionais. Fizemos um agora há pouco tempo para o Baixo Silício, São Francisco, e fomos visitar a Airbnb. Quem não conhece o Airbnb aqui, levanta a mão. Vai botar Airbnb. Ele faz o seguinte: você entra lá e você vai viajar para o Rio de Janeiro. Aí, ao invés de você escolher um hotel, tem lá alguém que oferece um quarto, um terraço, um espaço. Isso nós tem, foi em 2008. Eu vou mostrar para você rapidinho. Olha aqui. Airbnb, o que estava disponível para você se hospedar em Paris em 2008, em 2010 e em 2012. E essa empresa, a Airbnb, é a 5ª maior empresa de hosting do planeta. Aqui está o grupo Intercontinental, o grupo Marriott, o grupo Hilton, o Region. E aqui eles têm 550 mil espaços em todos os países do mundo. E nós proprietários de nenhum. As salas de reunião em São Francisco são como se fosse um espaço para você se hospedar. É um barato. Foi fundada por 2 caras. Aí a galera do design agora vai pular lá atrás. Ó. 2 caras, o Brian e o Joe. Eles eram colegas na Rhode Island School of Design. Escola de design. E aí quando o negócio engrenou, né, que ficou uma explosão, aí chamaram um outro cara também, muito legal, um cara forte pra caramba, Nathan Breckler-Fix. E ele é um cara de tecnologia, de Harvard. Então os designers que desenharam essa operação e essa coisa bem seleta, esse bem feito, o critério, lindo. Então vamos lá, olha nós lá, o pessoal da ESE lá, né? Aqui, ó, com o Luiz está aqui, aquele sujeito está de óculos aqui, é o responsável hoje debaixo do cara da tecnologia. Também, mas não é só lá, né? Para dizer a vocês, você para com essa coisa de ficar submisso, achando que todo mundo é inventado nos Estados Unidos, não é isso? Que tudo é inventado lá. Não é não, cara. Certo? Há um ano atrás, um Thales, um mineiro que vive no Rio, inventou esse tal de EasyTax. Há 6 meses ele recebeu um punch aí de um angel, está em 50 países, mudou o paradigma de negócio de táxi no planeta inteiro. Lá no Rio de Janeiro, tá bom? Esse aqui é uma reunião da aceleradora que acelerou o EasyTax, está ali, ó. Startup Fund na ESE, fazendo uma apresentação de um pessoal que faz monitoramento de serviços. Agora foi semana passada, eu tirei essa foto aí. Nós também temos relações com a Parsons, uma escola de design em Nova York,
e fizemos um trabalho no Harlem com um grupo de Explorers para identificar a contribuição das áreas de serviço para o bairro. Isso gerou um troço muito legal. Na Bienal de Arquitetura no Rio, agora ano passado, nós fizemos um projeto juntos, que foi o Amplifica Pompeia, que era identificar dentro desse bairro, Pompeia, áreas que pudessem ser revitalizadas rapidamente para poder criar um contexto, né, um ecossistema de valor para aquele bairro. E foi muito legal. Aqui estão as coisas, né, os potas, né? E esse troço aqui, galera, eu vou encerrar. Isso aqui não é conteúdo. Bom, isso aqui é uma chaminé que sai da rua. Foi por causa disso que aconteceu a Revolução Industrial. O Renato, que é engenheiro, sabe. Se fizer rodar, a gente faz tudo, não é isso? Mas vocês vejam os primeiros momentos da Revolução Industrial, com toda essa ideia da máquina a vapor, em 1831, pode ser uma foto real no Alabama. Isso aqui é uma locomotiva puxando carruagem. E a carruagem está toda direitinho, com cochê, com tudo. Só não tem o cavalo. É difícil entender por que se chama cavalo a vapor, a potência da coisa. Eu quero perguntar a vocês o seguinte: algum de vocês, ou muitos de vocês, levantaram hoje de manhã e vão fazer a diferença no mundo? Acabou.